Não é fácil continuar vendo isso daqui, tá? Mas... A UR14, desprezo. Eu compartilho o vídeo no Instagram, homens adultos mandando corações. Acentuação no sulco nasolabial, a U10, nojo. Link em bio, outros homens adultos, trade, troca, link em bio. Lábios comprimidos, raiva, juntamente com olhos fechados e negação de cabeça, não visualização. Todos sinais característicos de desaprovação, desgosto e raiva pelo conteúdo que ele está expondo. Hoje nós vamos falar sobre o Felca. Hoje nós vamos comentar sobre a denúncia que o Felca fez aqui no YouTube sobre adultização, erotização e sexualização infantil. Para além das expressões e dos comportamentos que o Felca demonstra, vamos entender também o vídeo dele, os argumentos que o Felca utilizou e como ele fez para conseguir conscientizar e fazer essa denúncia mega importante. Tudo isso depois da vinheta. Olá pessoal, aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre o Felca, que recentemente postou um vídeo chamado Adultização, onde ele faz uma espécie de denúncia conscientizando todo mundo sobre a questão do que seria esse termo adultização, a erotização e a sexualização infantil aqui na internet. Algo que é uma realidade como o Felca fala. Vamos conversar sobre isso, sobre o que o Felca sente quando ele fala sobre isso, além de raiva, nojo, e sobre por que é tão importante ter essa noção e proteger as crianças aqui na internet. Tá certo? Então bora pra análise. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente a vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção... O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é como o Felca faz uso do contraste nesse começo. Esse é um tipo de gancho narrativo muito forte. Porque sim, pessoal, além do Felca estar fazendo algo super importante, tá fazendo um baita de um bem, divulgando o que ele tá divulgando, ainda assim, existe uma estrutura no roteiro dele que faz o vídeo dele chamar muito a atenção, o que é algo positivo. Já falei várias vezes, mas Aristóteles diz, se você está defendendo a verdade, é imprescindível que você saiba como falar de forma convincente também, para que você não perca para mentira. Então é importante entender isso. Bom, o Felca usa o contraste, preste atenção na linguagem dele aqui, vamos lá. Esse desespero por monetização. Uai, seu app de vídeos imundos. São tantos vídeos igual a esse que daria um vídeo inteiro só desse movimento de pessoas desesperadas. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem... Imagina, então ele vai lá, imagens de pessoas fazendo umas maluquices, umas besteiras, chamando a atenção de maneira cômica, né? E em seguida ele fala, mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa. Muda a música, mudam as imagens e muda o tema. Cômica, criminosa. Ambas palavras começam com C. Então isso é o contraste. Aí ele vai falar agora sombras e luz também, alguma coisa assim. Os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo eles da sombra, trazendo à luz. Vamos pegar esses temas e tirar da sombra e trazer à luz, né? Visualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção... Então aqui já tem mais uma vez, né, esse outro aspecto do Felca, o contraste. Ele pega um tema, uma palavra parecida, ou melhor dizendo, uma palavra totalmente diferente, e usa uma logo em seguida, que é diferente da primeira, para gerar um impacto. É o contraste. Eu falo, olha, sombra, luz. É engraçado? É trágico, é perigoso, é sério. Eu mudo até a minha entonação, eu mudo a música. Isso é o que a gente conhece como gancho narrativo. O que é um gancho narrativo? Aquilo que faz você prestar atenção. Se ele começasse o vídeo assim, pessoal... Coisa importante que eu vou falar hoje é sobre questão de crianças aí, adultização. É um vídeo muito difícil, tá? Ninguém vai conseguir ver, vamos falar. Bom, coisa ruim, né, gente? Olha, gente, coisa ruim, né? Vamos lá, então, vamos começar aqui falando essas coisas ruins que são ruins. Ele estaria dizendo a verdade ainda, só que não teria o mesmo impacto. Então esses ganchos narrativos, vocês vão perceber, o Felca usa vários deles durante o vídeo, são necessários para também trazer o impacto e fazer o vídeo ter ainda mais alcance, ok? Da sombra, trazendo a luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar. Mas antes vamos ver umas paradas que... Tá vendo? Mais uma vez, ó, ele pega e mostra crianças numa situação que não deveriam estar, e em seguida
trazendo à luz. A minha intenção aqui... E aí então ele mostra uma criança num ambiente normal, que seria um ambiente da criança brincando, andando ali. Mudança, tá vendo? Pega um cenário grotesco, crianças sendo expostas ali na internet, e aí coloca uma imagem de uma criança brincando, que é o que a criança faz. Então ele tá usando o contraste a todo momento aqui. É um gancho narrativo, tá certo? Uma coisa que também me chamou a atenção no vídeo do Felca, que eu deixei passar aqui, é justamente a forma que ele inicia esse vídeo. Por que você olha e prende a atenção? E não é só porque é o Felca que tá falando. Se liga. Olha como o vídeo começa. Alerta de gatilho, escrito em vermelho, claro, ele faz isso de maneira responsável, avisa o público, mas isso já gera ali um tom de mistério, de suspense. O que será que tem nesse vídeo que é tão perigoso assim, que tem um alerta? É igual quando a gente era pequeno e falava assim, olha, não assiste tal filme, aquele filme que passa depois da novela, não assiste aquilo lá, meu, é terror e tal. Dava muita vontade de assistir. Olha, cara, esse filme aqui é de terror, se eu fosse você eu não assistiria. Então quando você sublinha uma informação como sendo importante, perigosa, misteriosa, aquilo traz um tom de curiosidade também. Mas aí a gente vem com apelo ao logos, a gente faz o uso da evidência. Então matérias de jornal, né? Ele vai colocar uma outra matéria, o uso de palavras ali mais sérias. Olha, segundo a pesquisa tal, a internet tem se mostrado. Aí ele coloca mais imagens de matéria, uma música séria, uma imagem de um compilado investigativo. E tudo isso é um apelo ao logos. Ele está dialogando com o racional da pessoa, e não só com a emoção. Ele dialoga com a emoção por meio da edição, da música séria e tal. Mas quando ele traz esse elemento que ele está trazendo aqui de matéria, de documentário, de imagem, isso tudo dialoga com a racionalidade. Olha, o que eu estou te falando é perigoso, tá? Então eu mexo no seu emocional, com a música, com as imagens e tal, mas isso também é sério e é verdade, porque eu estou te trazendo evidência, pesquisa, documentário. Então, a forma que o Felca fez o vídeo aqui, o início já é brilhante, né? Muito fera. Aí o Felca começa leve, como eu falei pra vocês, o contraste, então ele coloca o primeiro problema, que seria a adultização. Crianças tendo que se comportar como adultas na internet, por exemplo, apresentando podcast, as famosas crianças mirins, né? Investidores mirins, que é o que ele vai falar agora. Muito bom, muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia... Sem ranhura, novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou montar uma landing page e fazer 10 criativos. Bom, perceba, né? O Felca traz a comédia, traz o humor. Inclusive o Felca não parece o Cowboy Crane, daquela animação antiga da Disney, só um devaneio. Ele traz tudo isso, parece que vai ser um vídeo até meio leve, só que aí em seguida ele vai pra isso aqui. Agora a questão se torna muito mais sensível. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias coisas, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana. Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Facilmente imagina esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente... Enfim, pessoal, vou passar aqui essa adolescente. Ele tá fazendo uma espécie de joguinho da discórdia pra adolescentes ficarem se beijando ali. Isso aqui eu vou passar essa bobeira. Dá um desconforto ruim. Dá um desconforto ruim. Veja a contração na acentuação do sulco nasolabial do Felca e aqui na região intraglabelar. Isso é nojo, tá certo? Tá bom, mulher. Eu vou te comer. Eu já fui comida de novo. Brincadeira. Eu nem imaginava sair do Brasil. Ah, o quê? Camila. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk ficou... Se o BBB... Aqui vocês têm uma expressão clara de nojo, né? Aqui a gente tem a acentuação no sulco nasolabial e no lábio superior. E o Felca demonstra, pessoal, inúmeras expressões e reações de nojo ao longo desse vídeo, tá certo? Bebê derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos. Até o Fiuk ficou carcomido lá, decompondo vivo. A Carol Conká também virou Carol Cocô. Imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vá com Deus! Você vê que as crianças estão... Tem criança chorando, né? Tchau, meu amor. A humilhação pública ali, né? O menino tá totalmente humilhado ali. É interessante pensar o seguinte, né? Uma criança, pessoal,
15, 16 anos, não tem organicamente dizendo, e você pode pesquisar com qualquer psicólogo aí na internet, não tem organicamente dizendo o cérebro preparado, nem anatomicamente e nem a questão psicológica para lidar com uma humilhação pública. Imagina, você é humilhado ali publicamente na frente de um monte de criança, de outras pessoas, taxado, enfim, você é excluído, reprovado, o que já mexe ali com um grande gancho para muitas e muitas pessoas, que é a reprovação social, que mexe com aquele nosso medo de validação social. Muitas pessoas querem ser validadas socialmente pelo meio. Você passa por tudo isso e ainda é colocado na internet para milhões de pessoas assistirem, né? Imagina como que fica a cabeça de um jovem desse, uma criança dessa, o trauma que fica num moleque desse, uma pessoa, enfim, uma criança, crescer com essa ideia de, eu fui humilhado publicamente, eu fui expulso, ou seja, eu fui invalidado socialmente, né? Fui tornado um pária pelos meus pares ali. Isso foi publicado para muitas pessoas verem na internet. A baixa autoestima que se desenvolve, sabe? Essa expressão que o Felca faz traduz tudo, né? É um nojo, né, cara? Que dá de um desgraçado que tem a ideia de fazer isso e acha que isso é engraçado. Botar um monte de criança ali para uma atacar a outra e a hora que elas estiverem indo embora, estiverem chorando, eu vou postar isso na internet para milhões de pessoas verem. Essa expressão do Felca, né? É nojo. Não tem o que falar. Esse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente gritando: vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu ia me perguntar, aonde foi que eu errei? Qual a idade de vocês? Eu tenho 14, ele tem 14. Vocês vão fazer 15 quando vocês? Meu dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Ah, então tu só faz 15 anos que E vem. ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar... Interessante que o Felca várias vezes faz essa contração unilateral, né? Ele contrai um lado do rosto, como ele vai fazer agora, ó. Uma sobrancelha em detrimento da outra. O que acontece? O desprezo, pessoal, na face é a expressão que se traduz de maneira unilateral. Então, geralmente quando eu contraio um lado do rosto, né, que nem o Felca está contraindo uma sobrancelha. Existem muitos pesquisadores que correlacionam a ativação aqui da região superior da sobrancelha com o desprezo, com a desaprovação, mas não apenas isso. Demonstrar mais expressões de um lado do rosto do que do outro, a não ser que tenha uma explicação contextual, geralmente está associado a desprezo. Então você vê que o Felca, até agora, o que a gente consegue perceber? Nojo, desprezo e raiva quando ele vê e comenta esse conteúdo, né? História da Camilinha até ela se tornar mais... Uma expressão de raiva aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar... Perceba, a sobrancelha dele estava levemente relaxada e ele tensiona mais, apertando aqui a região entre uma sobrancelha e outra. Conseguem perceber, né? Aqui uma acentuação, que é o que marca pra gente uma expressão de raiva. Então ele estava lá e acentuou essa contração. Então, expressões de raiva, nojo, desprezo, tudo genuíno, né? Ela se tornar mais produto do que humano. É, isso que eu tô vendo, né? É. Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo... Novamente, outra expressão de raiva. De indigesto. Um homem adulto chega no quarto... Caracterizada aqui pela contração na região intraglabelar, né, entre uma sobrancelha e outra, que a gente chama de músculo próceros e o corrugador de supercílios, né, que acentuam essa região entre uma sobrancelha e outra. Um adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor para mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem para ver a realidade, serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público, nojo, por ela,
Expressão facial de nojo. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. Pessoal, o nojo, quando a gente fala assim nojo, né, expressão facial de nojo, uma das prototipagens padrão de uma expressão facial de nojo é justamente a acentuação no sulco nasolabial, né? Essa região aqui, que algumas pessoas chamam de bigodinho chinês, quando ela fica mais delineada em contextos propícios para tal, porque às vezes a pessoa já tem isso acentuado de linha de base, mas quando a pessoa está dizendo algo, falando algo, ela vê algo e aquilo se contrai momentaneamente, isso é uma característica padrão de nojo. Então, de novo, todas as emoções aqui totalmente congruentes com o que o Felca está falando. Por que eu digo isso? Porque apareceram pessoas na internet, como por exemplo a MC Pipoquinha, que dão a entender que o Felca na verdade não está lá preocupado com as crianças, que ele não está fazendo isso porque ele está indignado, com nojo, com raiva, com desprezo disso, como a gente viu até agora. Não. Segundo pessoas como a MC Pipoquinha, o Felca estaria fazendo isso apenas para ganhar visualização, para sinalizar virtude. E como a gente está vendo aqui, as emoções do Felca até agora, raiva, nojo, desprezo, genuínas, né? Enfim. Nesse público, homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único... Achei legal que ele não borrou o nome da galera no Instagram. Porra, é isso mesmo. No Instagram, no YouTube, enfim. Não tem que borrar mesmo. Tá certinho. Vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila. Ei! Tá abrindo os braços pra... Coisa bonita. Miguel, tu não tá com as... 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida, vira atração, com direito a ângulos especiais, por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do ídolo com 12 anos. Isso é foda, né, cara? Isso é um negócio que é muito ruim, né, cara, você pensar nisso. Pessoal, a gente vai falar sobre o vídeo, claro, tem a parte comportamental e tem a parte pessoal. Eu sou pai de 2 meninas, então, assim, uma das coisas que a gente toma muito cuidado como pai é a criação, não só de menina, de menino também, mas a criação de uma criança no ponto que ela possa e deva continuar sendo criança. Se eu não me engano, teve até recentemente uma fala do Júlio Cocielo, onde ele disse algo como: às vezes eu tô num churrasco na minha casa, o pessoal vai em casa e o pessoal brinca assim: ô, meu filho vai namorar com a sua filha. Ele fala: meu, parou, isso aqui não, esse tipo de brincadeira eu não aceito, porque não é porque é pai de menina, não tem nada a ver, não, é porque assim, criança tem que ouvir o quê? Tem que ouvir coisas sobre brincar, assistir desenho, ir bem na escola, não tem que ficar ouvindo que vai namorar, que não vai namorar, que vai casar, que não vai casar. A criança não tem que pensar nisso. A criança tem que pensar em brincar, respeitar, obedecer a Deus e aos pais e ir bem na escola. Aí fica com essa conversinha. Não. Então você imagina essa menina de 12 anos e dá o azar de entrar num ambiente desse, de ser adotada por esse tal de Ítalo Santos aí. Uma menina chega lá inocente, né? Uma menina que tem poucas oportunidades, uma menina que tem um nível social mais baixo e no ambiente dela é ensinado para ela ali que ela precisa de material, né? O meio material é o que vai tirar ela dessa vida. E o cara que tá com ela é um desgraçado, um verme maldito. E ele fala pra ela: olha, se você rebolar na frente da câmera com pouca roupa, a gente vai ganhar mais dinheiro. E a criança é tão pura, infelizmente a criança é tão pura, né? Não tem a malícia, que quando ela vê alguém que ela se importa, que nem o pai, a mãe, o responsável legal, ela vai querer fazer aquilo pra proteger. Quem aqui, quando era criança, já não pensou: ah, não, eu quero proteger meu pai, eu quero proteger minha mãe? Você ouve relatos direto de casos onde o filho enfrenta o pai bêbado para proteger a mãe numa situação de agressão. Filho pequeno, criança pequena. Então a criança, quando ouve isso, ela fala: eu vou fazer, porque o rapaz que cuida de mim aqui, o meu tutor, se eu fizer isso, a gente vai ter dinheiro, eu vou poder ajudar ele. E aí a criança se submete a isso e cria-se um ciclo de comportamento onde ela entende que a aceitação do comportamento dela, que é a validação pelo cara que cuida dela ali, é quando ela se expõe com pouca roupa e rebola e tem comportamentos ali
que infelizmente vão gerando traumas. É foda, cara. É um negócio muito ruim de você pensar, né, no longo prazo. Como que fica a cabeça dessa criança quando ela se torna um adulto, né? Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa e tanto. Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é isso? A expressão dela aqui, cara, desprezo, né? Contração unilateral ali no Felca, desprezo. Olha a expressão da menina. Pessoal, é o que a gente chama de M64 ou 62, se eu não me engano, que é o revirar de olhos. Quando a gente não tá aguentando. Primeiro você vê que o maxilar dela tá apertado, o que é um sinal característico de raiva, né? O maxilar apertado e ela faz o revirar de olhos. Então assim, não está aguentando, está com raiva. O que você não vê nesse momento são expressões faciais e nem corporais de felicidade. Nenhuma. Né? 16 anos. Cara, o que é foda, né? O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de mini saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela tava exausta, não tava confortável em continuar. Uma questão pra você: enquanto ela dança, para onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso, ser um produto para um público. De 17 anos, a Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios, um pós-operatório enquanto ela estava dopada, sendo filmada para o público, que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Tá tirando a roupa, rebolando pro pai, sentando com força. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você estava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo um cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. E é bem como o Felca fala, né? Pra cabeça do homem adulto, não, o homem que tá consumindo um conteúdo desse vai pensar dessa forma, o homem, o retardado, né? Que, enfim, consegue olhar pra uma criança de 13 anos e... enfim. Mas o cara lá, o tutor dela, o responsável legal, tem uma questão, né? O que gera isso? Imagine que o sujeito, ele tem, como a gente falou, né? Existe essa discussão entre o material ser algo super importante, ser o mais importante de tudo, e aí o cara tem um baixo nível de desenvolvimento pessoal. Então assim, para um cara desse, imagino, o que é interessante para ele é apenas o dinheiro e a fama e a imagem, né? E ele consegue incutir isso na cabeça da menina. Aí ele posta um vídeo da menina com pouca roupa dançando. Dá visualização, monetização, publicidade, vende produto, sei lá, show, vende CD, eu não sei o que esse cara vende. Eu confesso que eu não conhecia essa pessoa, nem essa menina. E isso dá dinheiro. Então o cara cria esse... Opa, esse comportamento foi premiado, então ele vai acontecer de novo. Opa, eu boto essa menina aqui sem roupa pra dançar, eu ganho dinheiro. Opa, eu boto essa menina pra dançar de novo, eu ganho dinheiro. E aí vai criando esse ciclo que vai destruindo a cabeça da menina, né? Da criança. E tem muitos pais desesperados, querendo ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, tá, pessoal? Ganhar dinheiro é uma coisa, ter o seu sustento é outra coisa, tá certo? O Ryan Holiday fala no livro dele, O Ego é Seu Inimigo, que o problema de você não saber o quanto você precisa para ter uma vida que você se sinta minimamente satisfeito é que você sempre vai querer mais, né? Então essa galera quer ganhar dinheiro, eles querem ficar famosos, querem ser os caras do momento. E aí eles começam a adular os 3 deuses dos tempos atuais, que se eu não me engano é um livro do Timothy Keller, né? Que são os 3 deuses modernos, que é o dinheiro, a fama e o sexo. Se eu não me engano é isso. Pode perceber como quase sempre quem está atrás de um acaba resvalando nos outros, né? A pessoa começa a fazer muito dinheiro, aí ela vai querer usar a sexualidade para alguma coisa.
Ou ela tem uma sexualidade muito aflorada. Ela vai querer usar isso para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para ganhar status. Ou é uma pessoa que tem muito poder. E por meio desse poder, ela vai usar isso para obter acesso mais livre, mais fácil a sexo e a dinheiro. Então, a pessoa acaba aí reverenciando os 3 deuses modernos, que são o dinheiro, o sexo e o poder. Segundo o autor Timothy Keller, eu acho que esse livro é dele, se eu não me engano. Então, assim, vocês veem como é importante, pessoal, isso é meu ponto, tá? Você pode discordar, mas como é importante, entendo eu, que desde pequeno, no ambiente da família, não só a criança trabalhar isso com ela, mas a família trabalhar um sistema de valores e crenças virtuosas que não sejam focadas no material. Vitor, mas a pessoa que precisa ganhar dinheiro, lógico, a criança tem que aprender desde pequena a ganhar dinheiro, não estou dizendo isso. Tem que aprender que o dinheiro importa, né? Não ganhar dinheiro, que o dinheiro importa. Porque a gente não opera, não vive nesse mundo sem dinheiro. Mas perceba, quando a gente fala de família, qual é a maior referência? É isso aqui? Vamos lá. Qual é o artigo científico, Vitor, que mostra que isso aqui... Pessoal, vamos lá. Vamos ser objetivos e intuitivos aqui. Quando a gente fala de família, olha a cara da menina. Olha a situação que ela tá. Ela tá dopada porque com 17 anos ela entendeu que ela precisa ter um corpo melhor. Isso aqui é uma coisa que um pai que ama a sua filha faria. Expor a sua filha para um monte de homem adulto, com pouca roupa, porque isso vai dar dinheiro. Isso vai dar dinheiro pra caramba. Como deve ter dado muita visualização, muita grana. Agora, presta atenção nisso aqui. Um dos piores casos de adulteração, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinha de forma inocente, mas aos poucos foi escalonando. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe, e aos poucos ela foi recebendo comentários de homens adultos que queria que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Ela poderia denunciar, remover o comentário, bloquear para resguardar a criança. O que essa mãe fez? Ela criou um VIP e um Telegram para vender conteúdo literalmente explícito da própria filha, que nesse momento tinha 14 anos. O que é o modelo de família, pessoal? O que é o modelo de um homem, de um pai de família, né? Bom, como eu falei, a gente vai entrar um pouco na questão pessoal. Na minha concepção, a família, principalmente o pai, a gente passou o dia dos pais agora, né? Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, o dia dos pais foi ontem no domingo. A família, no meu entendimento, é aquilo que a gente tem da Sagrada Família. É a imagem de São José, que inclusive é patrono da igreja, de que ele recebeu a visita de um anjo, de que a sua esposa, Virgem Santíssima, tinha sido engravidada e tinha sido infundido nela o menino Jesus por meio do Espírito Santo. Ele obedientemente obedece o que o anjo diz, pega a esposa, foge para o Egito porque eles estão perseguindo, né? Herodes estava ali perseguindo o menino Jesus. Então imagina, cara, isso é sacrifício. Poxa, criança que eu tenho que pegar, eu tenho que sair, eu tenho que ir para outro país, estão vindo atrás dos meus filhos, da minha família, isso é sacrifício. Aí chega no Egito, passa um tempo lá, depois o anjo fala, agora você volta para sua terra. Daí o cara volta, você se estabeleceu. Isso é a ideia de família, é você se sacrificar para o bem daqueles que estão na sua família. No caso do homem, é se sacrificar pela esposa e filhos, né? E não você sacrificar a saúde física, mental e até mesmo a dignidade, porque quantas meninas dessas não são abusadas sexualmente? Umas com o conhecimento e outras com o consentimento dos pais. E isso não é família, cara. Ah não, mas culturalmente em algum país pode ser que o conceito de família... Galera, vocês têm que aprender, começar a entender que a cultura, a variação cultural, ela não afirma nada sobre uma premissa, melhor dizendo, ela não é uma definição de um princípio, de um fundamento. Não é porque em determinada cultura é normal homens mais velhos abusarem de meninos, isso é um ritual religioso. Por exemplo, no Congo, é um ritual de passagem para uma maturidade, uma criança é estuprada por um homem, que isso se torna coerente, que isso se torna correto. Então, quando alguém começar a falar para você que determinada música é só uma música, que determinada dancinha é só uma dancinha, aquilo é a nossa cultura, isso, cara. Isso é uma música da cultura brasileira. Cuidado. Não é porque é cultural. Não é porque alguém vem com essa cartilha de que é cultural, que aquilo é certo, que aquilo é correto, que aquilo vai fazer bem para você e para sua família, tá? Esse era um ponto que eu queria comentar aqui. Bom, pessoal, esse era o nosso vídeo. Como o Felca falou, prestem muita atenção com o conteúdo que você expõe de pessoas que você conhece, de pessoas próximas que têm filhos ou que têm crianças na família, ou até mesmo você que tenha filhos, que tenha crianças na sua família. Preste muita atenção, porque essa situação com crianças é extremamente perigosa na internet. Como a gente viu, existe uma rede de pessoas
maliciosas, cruéis, terríveis, que está se preparando a todo momento com códigos próprios. Você viu como o Felca falou, né? Códigos próprios que essa galera tem, que eles utilizam, dentre outras coisas, para que eles consigam continuar cometendo os crimes que cometem. E a gente tem que se ligar nisso, porque isso não é avisado por ninguém. A gente tem a sorte de ter um influencer igual o Felca que se preocupa em falar sobre isso, tá certo? E com base em tudo isso que o Felca falou, criar essa consciência, não só pra gente, para as crianças da nossa família, mas também pessoas que a gente conhece. Então, se você conhece alguém que tem ali filhos, que tem parentes, que tem crianças na família, manda o vídeo do Felca para essa pessoa, tá certo? Manda o vídeo, conversa com essa pessoa, para que quanto mais pessoas conscientes, menos esse tipo de desgraçado consiga cometer esse tipo de crime com crianças. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, vou ficando por aqui então. Grande abraço e até a próxima.